Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer mais um exercício de aplicação das funções exponenciais. Então, como sempre, a gente começa tirando os dados do problema. Então, vamos lá. O problema está falando o seguinte, que o estudo revelou que a população de peixe do lago está crescendo a taxa de 25%. Então, ele tem uma taxa de crescimento de 25% ao longo do ano. Então, é ao ano. Isso significa que a população em um determinado ano é 1,25 vezes maior que o ano anterior. Então, a cada ano, ele está crescendo 1,25 vezes. Atualmente, a população está estimada em 1.000 peixes. Atualmente, ele está dizendo agora, hoje, no meu tempo atual. Então, se é o agora, é o hoje, é o atual, é onde eu estou, então esse é o tempo inicial. Então, no meu tempo inicial ou no meu tempo zero, eu tenho 1.000 peixes. Bom, a fórmula da minha função exponencial, ela começa sempre do mesmo lugar. Y igual a y0 a x, onde y0 é o meu tempo, meu valor inicial no tempo zero, a é a base, x é o meu expoente. Então, eu vou ter meu N, porque ele pede a lei que define o número de peixes N daqui a T anos, então ao invés de Y eu vou ter N e o tempo em T. Então, N vai ser, o Y0 é o N0, ou seja, a quantidade que eu tenho no tempo zero. Então, no tempo zero eu tenho 1.000. E agora eu preciso saber qual vai ser a minha base. Bom, a princípio, a minha base é 1,25, que ele já está me dando, mas eu não estou acreditando. Então, olha só, base é 1 mais I, onde I é a minha taxa. Então, a base é 1 mais 0,25. A base vai ser 1,25. Beleza, já achei a base, 1,25, x. Só que esse x é o meu tempo t, né? Que ele quer N em função de t. Então, tá pronto aqui, achamos a função. Bem simples, né? Essa é a nossa lei. Aí ele pergunta qual a população de peixes daqui a 1 ano. Então, daqui a 1 ano, o que vai acontecer? Eu vou ter que substituir t por 1. Então, N vai ser 1.000, 1,25 vezes, onde era t, agora é 1. Então, N no tempo 1 vai ser 1,25 elevado a 1, é ele mesmo, vezes 1.000, 1.250 peixes. Aí ele pergunta, e daqui a 3 anos? Então, quando o meu tempo for igual a 3, eu só vou substituir o tempo por 3. Coloca lá na calculadora. Então, eu vou ter aqui 1.000 e aqui vai dar 1,953. Multiplicando a quantidade, quando meu tempo for 3 anos, cuidado que ó, aqui ele tá me dando taxa em ano, então isso aqui é para ano, tudo é em anos, esse tempo também tem que estar em anos. Se ele me der aqui em meses, eu tenho que fazer a conversão. 1,953 peixes eu vou ter em 3 anos. E aí ele pede para a gente fazer o gráfico desta função. Então, a gente vai precisar fazer aquela tabelinha de x e y para poder montar o gráfico dessa função. Então, vai ficar assim, ó, x e y. Ou seja, quanto vale meu x, quanto vale meu y para determinado valor do meu x. Então, eu já sei que no início, ou seja, no tempo zero, quando x vale 0, meu y vale 1.000. Já sei que quando x vale 1, meu y vale 1.250. Quando x vale 3, eu tenho 1.953. Só que já é o suficiente para eu fazer um gráfico, né, para o comportamento. Eu preciso de no mínimo 3 pontos, mas vamos pegar mais um. Vamos pegar aqui um n para fazer um bem longe para ver como é que vai ficar. N igual a 10. Então, eu vou ter 1.000
1,25 elevado na 10. Como que você vai fazer essa conta direto na calculadora? Olha aí. Você vai botar 1000 vezes 1,25, Shift E, aí você tem que ver na tua calculadora exatamente qual é a cor que ele tá, mas é a cor do E com o expoente. Se for o outro Ezinho, você vai pegar o vermelho. O outro Ezinho, você tem que botar o chapéu. Esse E que já tem o chapéuzinho ali, você vai colocar direto o expoente. Igual 27.533. Então, 27.533. Ou seja, aqui quando o meu X é 10, o meu Y 27.533. Então, olha como no tempo 10, olha como ele sobe bastante. Vamos traçar agora o nosso gráfico. Meu gráfico N em função de T. Aqui eu tenho 0, 1, 3 e o 10 está lá longe. É importante deixar essas proporções. Só que ele é bem difícil da gente conseguir deixar as proporções, então nós vamos fazer o seguinte, ó, 1000, aqui tá pertinho, 1250, aqui já sobe um pouquinho, e aí ele vai lá pra cima, 27.533, 0, 1, aqui o 3, e esse aqui tá lá longe, então ela vai fazer isso aqui, ó. Tá? Lembrando que o comportamento das minhas exponenciais, ele sempre vai fazer assim ou assim. Então, é difícil a gente fazer o gráfico e ele ficar um desenho bem bonitinho. Então, se eu já sei como é o comportamento, já sei que ela é crescente, o que a gente pode fazer? Você traça o comportamento primeiro, tá? E aí depois, opa, não pode ter essa curva para baixo. Traça o comportamento primeiro e depois você vai colocando aqui, ó, 1, o 3, o 10, e aí você puxa aqui os valores. Fica mais fácil você fazer do que você tentar fazer ponto a ponto e ela dá bem certinho, tá? Às vezes fica meio tortinha, não é legal, ela tem que ser uma linha bem curvinha aqui, e é difícil fazer ponto a ponto porque depende dessas proporções. Então, você risca ele primeiro e depois você marca os pontos, mas você tem que marcar mais ou menos aqui dentro das proporções também. Beleza, pessoal? É isso. Até o próximo exercício. Tchau, tchau!